gente, hoje a gente vai falar sobre um conto, né, que tem nesse livro aqui, O Círculo das Sete Pedras, uma coletânea de histórias de Outlander. E nesse livro aqui a gente vai contar uma história interessante, né, e vamos conversar, elaborar aqui um pouco mais a respeito disso. Bom, lembrando a vocês que aqui no canal tem vários vídeos sobre Outlander e seus personagens, e comentando série, comentando episódio, e falando sobre cada situação. Tem livro versus série, tem um react, tem análise de episódio. Vai dar uma olhadinha, porque tem muito conteúdo aqui pra vocês sobre Outlander, tá bom? Se você gosta da série, vai ver os vídeos, que tem pra mais de 100 vídeos aqui no canal sobre Outlander. Vai lá dar uma olhadinha, dar uma maratonada e tal. Então bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR, e bora comentar um pouco. Aqui a gente começa aqui o conto aqui, a gente vai ser ambientado no quê? Esse conto se passa um pouco depois do livro 7. 7? Do livro 7. Durante ali, na verdade. Porque aqui é quando a gente vê a Joan, a filha da Logaire, né? E adotada pelo Jaime, quando ela decide ir para Paris, para ir para um convento. Então aqui a gente acompanha essa trajetória dela até a chegada desse convento. Mas o que era para ser uma coisa simples, né? Só ela ir para o convento, a gente lembra de que a gente está falando, né? De Outlander. Nada é simples, nada é tranquilo. Então aqui a gente tem a Joan, mais o Michael, que o Michael meio que vira o guardião dela ali para levar ela para esse convento. Então a gente tem a trajetória desses dois. A gente começa com os dois ali no navio, né, partindo para Paris. E ali nesse navio a gente já descobre algumas coisas sobre a Joan. A gente fica sabendo que ela escuta vozes, mas ela não é esquizofrênica, gente. Ela escuta vozes e ela meio que consegue sentir ali quando uma pessoa tá para morrer, tem uma morte mais próxima. Porque ela até fala ali, ela tá sentada ali de frente para um carinha novo, e esse carinha, ela consegue ver uma mortalha em cima dele. Então ela sabe que aquele menino tá pra morrer. Só que ela fica naquela coisa, será que eu falo? Será que eu não falo? E ela tem medo, né? Porque assim, até 20 anos atrás a Claire quase foi queimada por bruxaria. Então ela fica meio receosa de falar com ele a respeito, e ela acaba não falando. E no final dessa viagem, a gente acaba vendo que o menino que ela viu ali, a mortalha em cima dele, acaba se matando ali na trajetória até chegar em Paris. Então a gente vê ela ali chegando na casa do Michael, né? A gente conhece algumas pessoas da vida dele, que é a cunhada, né? A irmã da ex-esposa dele, que elas são bem parecidas. Eu não lembro se elas chegam a ser gêmeas, mas ele fala que elas são bem parecidas. A gente tem ali o sócio dele, beleza, e ali a Jo assim estabelece por esse período aí, que acho que no outro dia ou daqui uns dias ela iria para esse convento. Se tudo desse certo, né, meu povo? Aí seria ela indo pro convento no outro dia. Só que, desde quando a Jo chegou em Paris, ela começa a escutar vozes ali falando, diga ele para não fazer isso, diga ele para não fazer isso. E aí fica, mas rapaz, quem é que é pra me falar isso? Pra quem? Por que ele vai fazer? E ela fica muito confusa a respeito disso, e ela só escutando isso, né? Diga ele para não fazer isso. E às vezes ela chega num lugar onde essa voz fica mais forte, né? Então provavelmente a pessoa que é pra ela falar pra não fazer, tá por ali. Nisso ela vai pra esse convento, né? Onde a madre Hildegard, uma velha conhecida nossa da segunda temporada, né? Aquela que ficou com a Claire ali, e que a atriz até fez Harry Potter. Ela tá ali nesse convento ainda existe, ainda vive sob aparelhos, mas vive. Então a Claire meio que escreveu uma carta de recomendação pra Joan pra levar pra esse convento. Então a Joan chega lá nesse convento e vai se estabelecer lá de boa, né, com essa madre, que a madre até fala, eu adorava sua mãe. Aí fica, então, é minha madrasta.
mais ou menos. Aí, beleza. Ali, tem... A Jo fica, e era pra ser isso, ser bacana, ser legal e tal. Só que não. Novamente, estamos falando de Outlander. O que acontece, meu povo? Nesse mesmo período onde a Jo chegou em Paris, uma outra pessoa também chegou ali recentemente. Que é também um velho conhecido nosso, o Comte Saint-Germain. Aquele da segunda temporada, que também foi acusado de bruxaria junto com Claire e o Sr. Raymond, né? Que tem toda aquela acentuação ali na frente do rei e tudo mais, né? Da La Dame Blanche. Então ele chega ali também, a gente descobre coisas interessantes sobre ele. Por quê? A gente acaba descobrindo que ele também é um viajante do tempo, vem viajando constantemente aí pelas pedras, né? Ele tem um lugarzinho secreto ali em Paris, que é bem secreto mesmo, que é onde ele consegue se teletransportar aí por essas pedras. Que, ao meu ver, lendo aqui, que ele fala que é no subterrâneo, uma câmara no subterrâneo. Pra mim, parece meio que tinha esse círculo de pedras ali há trocentos anos atrás, e eles meio que construíram essa câmara em volta dessas pedras, e ali virou esse santuário aí que dá pra se teletransportar. Então o povo de cima não faz ideia do que acontece lá embaixo. Então assim, você anda, meio que cavernas, não sei, alguma coisa do tipo. Então ele vive nessas viagens constantes, ele vai pra... ele fala que até que acho que ele voltou de 1630, alguma coisa assim. Então ele consegue dominar a arte da viagem no tempo melhor aí, né? Que ele foi treinado por uma senhorita e por uma senhora chamada Melisandre, que assim, eu não me recordava desse nome. Então fui jogar no tio Google pra pesquisar quem era a Melisandre. Porque assim, eu já confessei isso várias vezes aqui no canal. Eu tenho vergonha, mas ao mesmo tempo eu não tenho, porque eu já repeti isso várias vezes. O primeiro livro de Outlander que eu li foi o livro 4. Então, eu comecei a ler Outlander pelo livro 4. Então, eu já li todos os outros livros, né? Vou começar o livro 9 assim que lançar o episódio 16 da segunda temporada. Mas, eu comecei a ler pelo livro 4. Porque eu tava muito ansioso, foi um hiato muito grande da terceira pra quarta. E eu precisava saber o que ia acontecer. Então, eu comecei a ler o livro 4. E assim, eu segui até hoje. Não voltei pra me ler o livro 1, 2 e 3, mas pretendo a ler. Eu tô até querendo comprar eles de uma vez, né? Que nem eles eu tenho todos os outros, mas o livro 1, 2 e 3 eu não tenho. Então eu fui pesquisar no Google quem era essa Melisandre. E eis que me surge aqui que Melisandre é Geillis Duncan. Então assim, ele conheceu Geillis Duncan e Geillis Duncan ensinou ele a arte de viajar pelas pedras. Ele viaja pelas pedras tendo filhos, né? Meio que a missão dele ali é procriar. Por quê? Não entendi. Não sei por quê, mas ele fica tendo filhos aí. Tanto que tem uma hora aqui que ele escolhe uma pessoa pra ter filho com ela. Eu acho que por causa dos genes dela, né? Porque, se não me engano, essa pessoa também tem a habilidade, só não sabe. E ele vai escolhendo essas mulheres, que ele tem que ter uma mulher específica ali pra poder fazer essa criança. Tanto que ele até engravida uma aqui durante esse conto. E ele até cogita, será que essa daqui é minha filha? Não, minha filha não. Então deve ser minha neta. Pode ser neta, imagina. Então assim, ele fica cogitando umas coisas assim. Mas o importante é que ele viaja pelo tempo, ele viaja constantemente pelo tempo afora, né? E fica meio que tendo filhos. Fica aí o questionamento, o que ele quer com isso. E nisso, a história deles acaba se cruzando. Por quê? Um dia ele vai numa lojinha ali, tá lá conversando com um carinha, tanto que ele vai vender um artefato ali roubado. Só que ele acaba confundindo e levando um artefato que ele roubou há pouco tempo. Que é pouco tempo ali na linha do tempo dele. Só que ele sempre faz assim, ele sempre pega artefato de mais de 100 anos que ele roubou. Então esse foi bem menos, então teria gente viva capaz de saber o que era aquilo, ele já fica com na mão, né? Aí eis que nessa loja entra uma outra pessoa, o Michael Murray, o companheiro ali de viagem da Joan.
E nisso, ele para reparar o Michael e fica, gente, essa pessoa me é familiar. De onde eu conheço esse cara? E ele fica prestando atenção na conversa do Michael, mais do vendedor lá. E ele fica olhando, fala, gente, eu conheço essa pessoa. Papo vai, papo vem, eis que surge ali o assunto James Fraser. Aí nisso, o Conde, sei quem é. James Fraser, Claire Fraser, La Dame Blanche, que quase morri por causa dela. Aí nisso, né, eles ali na conversa e tal, ele acaba descobrindo que a filha do Jamie foi deixada no convento e tal, e ele já fica, interessante. Porque ele desconfia que a Claire seja uma viajante do tempo também. Então ele faz o quê? Vai atrás de Joan. Aí ele vai atrás da Joan e acaba conseguindo pegar ela ali, sequestrar ela para levar ela para essa câmara secreta subterrânea, onde possibilita a viagem do tempo. O Michael fica sabendo desse sequestro, porque rola umas paranauê lá dele, dos parentes dele, dos conhecidos dele, mas ele acaba descobrindo sobre esse sequestro e vai começando a ir correr atrás da Joan. E ele correndo atrás de Joan, o Conde fugindo com ela para essa câmara subterrânea. Em todo tempo ele fica pondo a mão nela ali, tentando meio que sentir, porque ele meio que consegue sentir ali quem tem essa magia do viajante, e ele fica tentando olhar, né, e ele não consegue sentir nada nela. Tem até um momento ali onde ele fala, a sua mãe, Claire Fraser. Aí ela fala, mas ela não é minha mãe, não. Aí ele fica, mas você não é filha do James Fraser? Eles, mas a Claire é minha madrasta, ela não é minha mãe. Tanto que ela até fala assim, eu posso falar aqui várias vezes que ela não é minha mãe, que ele não vai acreditar. Aí nisso, nesse tempo aí de conversa deles, tem Obrigado, meu tio. Mora aqui em cima. Isso é a hora? Tem uma conversa interessante sobre ele, que a Joan conversa com ele a respeito sobre os antigos. O que é os antigos? Ela fala que ele oferece comida pra ela. Ela fala, não, obrigado. Ele, não, tá de boa, pode comer. Aí ela fala assim, é isso que os antigos falavam. Aí ele fica, antigos? Aí eis que vem uma história bacana aqui de uma mitologia deles, né? Aí ela fala assim, ó, todos os antigos, não sei exatamente como vocês os chamam em francês. O povo que mora nas montanhas, souterrain, acrescentou ela num tom de dúvida. No subterrâneo, eu sei falar francês, souterrain. No subterrâneo, e eles lhe dão conhaque, ela sorri, mas seu coração deu um súbito de pulo de animação. Talvez ele fosse mesmo. Duvidara de seus instintos quando não conseguira avisá-la com seu toque. Mas estava tão claro que ela era alguma coisa. Eles dão de comer e de beber, explicou ela, colocando o cantil entre o assento estofado e a parede. Mas quem aceita perder tempo? Perder tempo? A onda de animação se repetiu mais forte. Perder tempo? Repetiu ele, incentivando-a. Como assim? Ela fez força para encontrar as palavras e sua testa lisa se franziu com o esforço. Eles, você, a pessoa que é enfeitiçada por eles, por ele. Sim, por ele. Ela vai para dentro do morro e a música, comida e dança. Mas de manhã, quando ele voltava, 200 anos se passaram, desde que ele foi se banquetear com o povo. Todo mundo que ele conhecia virou pó. Que interessante, comentou o Conde. Então, assim, tem esse boato. E se você for parar pra fazer a ligação com essa história da Joan, com a história que a gente já conhece de Outlander, vocês lembram que na primeira temporada tem aquelas moças que dançavam em frente às pedras, né? Fazia todo aquele ritual que a Claire mais o Frank assistiu. Se for parar pra pensar, né? E lá mesmo nessa primeira temporada, a Claire escuta a música contando sobre a viagem no tempo, né? Sobre sumir 200 anos e tudo mais. Então, assim, todas essas lendas, elas fazem parte de uma coisa só. E isso é interessante de você parar para analisar, porque se você for pegar
pedaços em pedaços dessas lendas, você junta para essa mitologia toda, porque o banquete, a dança ali, né, pode ser meio que uma cerimônia para aquelas pessoas que têm essa capacidade de viajar no tempo. Ela vai meio que, né, tem esse banquete porque ela tem que ir abastecida, não sabe o que vai encontrar do outro lado, né, já tem que ir, né, com a barriguinha cheia. Tem aí a história da música também, a música aqui das pedras, porque aqui mesmo o Conde Saint-Germain pergunta pra ela se ela tá escutando as pedras cantarem. Então tem assim várias coisas que você vai juntando e essa mitologia vai se tornando uma só, que a lenda lá nas montanhas, a lenda ali em Paris, é tudo fruto de uma coisa só, porque o Círculo de Pedra é universal, tem tudo quanto é canto. Então é bacana da gente ver, sabe, essa questão toda. E eu acho que a série pecou muito em não abordar a questão da viagem no tempo como o livro aborda. O livro, ele também não é tão focado em viagem no tempo quanto eu gostaria, sabe? O livro também peca a respeito da viagem no tempo, mas quando ele pega para falar sobre viagem no tempo, ele vai dando certas explicações, vai falando um pouco mais sobre a viagem, que eu acho que seria muito interessante se a série tivesse trazido isso para a série, o que é falado, sabe? Tem a história dos índios, tem o caderno da Gaylis, tem essa história aqui do Conde Saint-Germain, né? Então a série, ela deixa a desejar a respeito quando o assunto é viagem no tempo. Isso me dá um pouquinho, sabe? Eu fico meio triste com isso. Ele arrastou ela, o Conde Saint-Germain, ele arrastou ela pra dentro dessas cavernas pra testar se ela era viajante do tempo. Só que ela não é. Ele sabia que ela era alguma coisa, né? Porque, tanto que quando ele pergunta se ela tá ouvindo as pedras, ela fala que não, mas ela acaba falando pra ele depois ali que ela ouve sim alguma coisa, mas não as pedras, ela escuta alguma coisa. Então será que isso é interferência das pedras, dessa magia, em outras pessoas que não podem viajar, ela sente essa magia de outra maneira? Interessante. Então eis que lhe surge um outro conhecido nosso, né, o Sr. Raymond, né, ele aparece ali. E ele também é conhecido como o Sapo. O Conde Saint-Germain só chama ele de Sapo. E ele confronta o Conde, o que ele tá fazendo com a Joan ali, né? E os dois estavam para viajar, porque quando ele pergunta o que você tá fazendo aqui, ele vai falar a mesma coisa que você. Os dois estavam para partir. Então, nesse tumulto todo, surge outra conversa interessante a respeito desses dois, que eu vou ler aqui pra vocês também, sobre viagem no tempo. Conversam ali e a Jo fica prestando atenção, né? Então, os dois têm a seguinte conversa. O Conde fala que ele tá procurando uma filha perdida. Aí tá aqui, ó. Sua filha, disse o Conde com uma voz rouca para um homem que se chamava Mestre Raymond. O senhor estava procurando uma filha perdida, eu a encontrei. As sobrancelhas de Raymond se ergueram depressa e ele olhou para Joan. Minha? Indagou ele, atônito. Ela não é minha. O senhor não percebe? Perceber, mas o sapo aparentou impaciência. Não consegue ver auras. O fluido elétrico que rodeia a pessoa? Perguntou ele, rodeando a própria cabeça com as mãos. O Conde esfregou a mão com força no rosto. Eu não consigo. Tenha santa paciência. Entre aqui. Raymond foi até a borda da estrela, estendeu a mão para o outro lado e segurou a do Conde. O toque fez... Gente, o nome do Conde é muito difícil, tá? Não vou falar, não vou me atrever. O toque fez Conde se retestear. Uma luz azul explodiu de suas mãos unidas e ele deu um arquejo, sentindo uma onda de energia que nunca havia experimentado antes. Raymond a puxou com força e o Conde passou por cima da linha e pisou dentro do pentagrama. Silêncio. O zumbido havia cessado. O alívio foi tanto que ele quase chorou. O senhor, gaguejou ele, olhando para as mãos unidas. O senhor não sabia? Raymond exibia uma expressão de surpresa. Que o senhor era um? Conde acenou para o pentagrama. Achei que talvez fosse. Isso não, disse Raymond quase com suavidade. Que o senhor era um dos meus. Um dos seus?
O conde olhou para baixo outra vez. A luz azul agora pulsava suavemente ao redor de seus dedos. Todo mundo tem algum tipo de aura, comentou Raymond. Mas somente os meus têm isso daqui. E no silêncio abençoado foi possível voltar a pensar. E a primeira coisa que lhe veio à mente foi a câmera de estrela e o rei assistindo enquanto eles se encaravam sobre um cálice envenenado. E agora ele sabia por que o sapo não o havia matado. Então, assim, gente, aqui a gente tem uma história interessante, que me lembra o quê? The Vampire Diaries, né? Porque, assim, existem linhagens de viajantes no tempo. E a linhagem do mestre Aemond exibe essa áurea, essa energia azul. E eles conseguem se ver, né? Eles conseguem distinguir quem é de quem por meio dessa aura azul, né? Vai lá, põe a mãozinha, é azul. Faz parte do meu clã. Então, assim, por meio dessa, eles conseguem saber quem é família e quem não é. Não sabe qual o grau de parentesco, mas é tudo família. Então, por isso aqui que ele fala que o mestre Raymond não matou ele lá na segunda temporada, porque são famílias. E ele não consegue ver de outras pessoas, né? E entra uma questão bacana aqui também. Será que Claire faz parte dessa questão aí do senhor Raymond, do clã dele? Ela emite uma aura azul? Não sei, isso poderia ter sido abordado na série na segunda temporada ou no livro 2 deve ter sido abordado. Porém, eu não li o livro 2, pretendo ler, mas lá eu vou ter essa resposta, eu acho. Né? E outra coisa, mestre Raymond atrás de uma filha? Quem é essa filha? Aí nisso, o conde aqui, ele tá interessado em viajar pra frente, né? Ele só consegue viajar no passado e o máximo pra frente que ele consegue ir é o tempo dele, né? Ele não consegue viajar muito tempo a mais do que isso. Ele só vai até o tempo dele. Então, pra trás, ele parece que ele viaja a qualquer hora, qualquer século, dia que ele quiser. Mas pra frente ele é limitado. Então, ele pergunta o mestre Raymond se eles conseguem viajar pra frente, né? Se eles conseguem ter essa possibilidade de viajar pra frente. Então, nisso, o mestre Raymond fala com ele que é muito perigoso viajar pra frente, que existe sim essa possibilidade. A gente sabe que o mestre Raymond viajou pra frente, tá? Se foi ele lá no quarto livro, é no quarto ou no quinto, não sei. O mestre Raymond viajou pra frente. Então, assim, talvez seja esse momento agora que ele tá indo viajar pra frente, é o momento que a gente ficou sabendo lá no quarto. No quarto não, no quinto livro. Quem sabe? Viagem do tempo é isso, gatinhos. É interessante isso, sabe? De ter essa coisa. Então, o conde fica nervoso, me mostra, eu quero saber como é que viaja no tempo, pra frente. E eles vão meio que viajar pra frente, só que não é seguro. E é nisso que a Joan percebe o que a voz estava querendo falar com ela. Porque fala aqui, ó. Impressionada, Joan não movia um músculo. O braço de Michael ainda alcançava, mas ela mal percebia. O Michael já tava lá nessa hora, gente. Mas o Michael aqui é irrelevante pra nossa história. Ele sussurrou ela. Ele é mesmo, os dois são. São o que Michael a encarava boquiaberta. Antigos, seres encantados. Atordoado, ela tornou a encarar a cena à sua frente. Os dois homens estavam em pé, cara a cara, com as mãos unidas. A boca a se mover numa conversa animada e em total silêncio. Era como assistir a dois mímicos, mas ainda menos interessante. Estou pouco me importando o que eles são, loucos, criminosos, demônio ou anjos, vamos. Ele abaixou o braço e a segurou pela mão, mas ela estava plantada com a mesma firmeza de um jovem carvalho. Os olhos cada vez mais arregalados, Joan apertou a mão dele com força suficiente para esmagalhar os ossos e gritou, um grito agudo e pleno aos pulmões. Não façam isso. Michael girou os calcanhares a tempo de vê-lo sumir. Então, assim, nisso eles viajam pro tempo, pelas pedras, né? A gente não sabe se eles conseguiram viajar
pro futuro ou não. O Conde até fala aqui que fica meio receoso em ir e deixar a moça que ele engravidou sozinha, porque ele queria ter certeza de que a gravidez vingaria. A curiosidade dele, a vontade dele de saber era maior do que isso. Então eles acabam viajando pro futuro. Cara, é muito bom. Cara, essa série é muito bom. Bom, aí ficam ali Michael e Joan olhando os caras sumir. O Michael questiona ela se ela quer voltar pro convento. Mas a Joan fala aqui que ela só quis ir pro convento para início de conversa para lidar com as vozes na cabeça dela, né? Para saber como que se dá essa voz, né? Para ter ajuda quando essa voz voltar a gritar na cabeça dela. Então ela fica meio confusa, ela não sabe o que fazer, mas a última coisa que ela faz aqui é pedir o Michael um beijo, né? Os dois beijam. E fim de conto. Ficam alguns questionamentos aqui nesse conto pra gente. As pedras têm influência sobre outras pessoas que não são viajantes do tempo, como a Joan, que escuta vozes? Isso é influência diretamente dessa magia das pedras sobre ela? O que é isso? Não sei. Existem vários outros tipos de magia fora a da viagem no tempo? Fica aí o questionamento. Outra, por que é perigoso viajar para frente, né? E não tão perigoso viajar para trás? Por que é tão perigoso assim? A pessoa, outra questão é, a pessoa pode viajar tanto no tempo assim, tanto pelas pedras e não ter sofrido consequências, a pessoa não sofre tantas consequências. A gente pode usar aqui o Buck como referência do seguinte, ele fica com um probleminha ali no coração, depois de voltar para o passado novamente. Só que esse problema no coração dele não seria porque ele viajou para frente, e esse é o perigo. Ele teve conseguido viajar para frente e foi por isso que ele ficou com um certo probleminha ali no coração? Fica aí o questionamento. Me diz aqui nos comentários o que vocês acharam sobre isso. Eu achei interessante esse conto por causa disso, gente. Conto Saint-Germain, viajante. O que o Raymond está aprontando pelo tempo afora. Quem é a filha dele perdida? Já pensou a filha perdida dele ser algum parentesco da Claire? Será que Mestre Raymond vai aparecer na série dos pais da Claire e do Jamie? Eu queria que sim. Tá? Poderia muito aparecer o Mestre Raymond lá na série da Claire. Eu ia adorar. Quantos anos tem Mestre Raymond? Quanto tempo ele viaja pelas pedras? Não saberemos, né? Vamos esperar os próximos capítulos, os próximos livros. Bom, no mais é isso, meu povo. Bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. Até o próximo vídeo e tô ansioso pra saber mais a respeito disso. Tchau, gente!